O que é agente público? Quais as diferenças entre agente político, agente administrativo, servidor em comissão, empregado público e servidor efetivo? Olá, sejam bem-vindos ao canal Servidor Público TV e se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as novidades. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as diferenças entre agente público, agente político, agente administrativo, empregado público, servidor efetivo e servidor em comissão. Para iniciar, vamos trazer aqui o conceito de agente público, que na verdade é o gênero. As demais classes são espécies de agente público. E nada melhor do que a Lei de Improbidade Administrativa para trazer esse conceito, que no seu artigo 2º traz o seguinte texto, abre aspas, artigo 2º, reputa-se agente público para fins desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. E dentro desse gênero, nós temos a primeira espécie de agente público, que são os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Primeiro são os cargos eletivos, ou seja, os prefeitos, os governadores e o presidente da República, e isso no poder executivo. Por outro lado, no poder legislativo, nós temos os vereadores, os deputados e os senadores. Mas parte da doutrina e do STF considera ainda como agente político os membros do Ministério Público, que são os promotores e os procuradores. Entendem ainda que integram os agentes políticos os membros dos tribunais de contas. No caso da União, que é o TCU, são os ministros, e no caso dos estados e municípios, são os conselheiros dos tribunais de contas e ainda os magistrados. Outra classe de agentes públicos são os agentes administrativos. E dentro de agentes administrativos nós temos algumas subclasses. A primeira e mais conhecida são servidores públicos efetivos. Nesse caso, servidores públicos efetivos são regidos por um estatuto, que é uma lei específica, e a forma de ingresso é através de concurso público. E decorrido 3 anos da investidura, se ele for aprovado no estágio probatório, ele ganha estabilidade. Uma outra subclasse também de agente administrativo são os empregados públicos, que diferentemente do servidor público efetivo, no caso do empregado público, eles são regidos pela CLT. Isso mesmo, a consolidação das leis trabalhistas que regem a relação de trabalho na iniciativa privada. E a forma de ingresso também é através de concurso público. Mas a diferença básica, a diferença principal entre servidor efetivo e empregado público é que o empregado público não tem a estabilidade. Isso mesmo, ele pode ser demitido desde que a decisão seja devidamente fundamentada. Uma outra subclasse de agente administrativo são os servidores temporários. Quais sejam os servidores temporários? Um exemplo aqui são os recenseadores do IBGE, são os credenciados da saúde, os credenciados da educação. Nesse caso, a forma de ingresso não é através de concurso público, é um processo seletivo e não tem estabilidade. Haja vista que é realizado um contrato por tempo determinado. Encerrado o contrato, eles perdem totalmente o vínculo com a administração pública. Uma outra subclasse de agentes administrativos são os particulares em colaboração com o serviço público. Quais sejam? Primeiro, por delegação. Por delegação, nós temos aí os tabeliões, como exemplo dos tabeliões. Eles exercem uma atividade pública por delegação. A administração pública confia neles um serviço que seria da administração pública. E temos um outro exemplo aí, são aqueles que ingressam na função pública através de requisição, que são conhecidos aí como os mesários ou jurados. Nesse caso, tem uma particularidade.
eles não recebem qualquer remuneração pelo serviço público prestado, os mesários e os jurados. E por fim, nós temos a última subclasse de agente administrativo, que são os servidores comissionados. E a forma de ingresso não é através de concurso público. Nesse caso, os comissionados são de livre nomeação e exoneração para exercer cargos típicos de direção, assessoramento e chefia. Importante que ressaltar que esses cargos não devem ser levados em conta a terminologia. Por exemplo, cargo de chefia, chefe de transporte. Aí lá no órgão só existe um carro e esse chefe de transporte ele vai exercer as atribuições de motorista. Aí não pode. Aí na verdade é uma tentativa de burlar a legislação. Então tem que ser analisado sobretudo as atribuições. Uma outra questão importante aqui também de tratando de servidores em comissão é a súmula vinculante 13 do STF, a qual proibiu a nomeação de parentes, que são, nesse caso aí, o nepotismo. Então não pode haver nepotismo na nomeação para os cargos em comissionados, chefia, direção e assessoramento. Existem algumas exceções, que não é o caso agora, vai ser tema de um próximo vídeo, que são os cargos de secretários, ministros, são os cargos de agentes políticos, que isso seria uma exceção. Espero que tenham gostado de nossos esclarecimentos. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as novidades. E até o próximo vídeo!